você consegue ficar sem reclamar? Já parou para contar quantas vezes por dia você reclama de alguma coisa? Quais são as principais reclamações que você tem? Sobre esse assunto, vou conversar agora com a psicóloga Liliane, que já está por aqui. Toda linda, Liliane. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Vocês que são sempre ótimos. Sem café não dá para ficar, Não realmente. dá? Tu não acha que a minha reclamação tá certa? Eu acho que daí não é uma reclamação, é uma Claro, sugestão. É uma sugestão. Tomem menos café, deixem para quando a Fernanda chegar, né? Espera um pouquinho. Ô, Liliane, mas nós somos reclamões demais, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço reclamam. Parece que a gente terceiriza. Quando a gente reclama, o cérebro recebe isso como algo que não fosse teu. Como se tu tivesse cumprido a tua missão e o teu cérebro, ele aceita, ele assume uma outra posição, é químico mesmo, né? Libera um outro tipo de substância onde ali aquilo passa a ser do outro e não é mais meu. Então eu me retiro e é como se eu fosse assim algo a mais do que o outro. Então eu terceirizo a minha reclamação e aquilo ali eu já me eximi daquela situação. Olha que interessante. Ô Liliane, e como é que a gente pode perceber o quanto nós reclamamos em um dia, por exemplo? Eu sempre falo, eu tenho o hábito de falar assim, ó, te observa e vê se tu tivesse morando, falando e reclamando para ti mesma, tu te suportaria ou não? Uau! Tarefa difícil, né? Olha para dentro e vê, eu me suportaria? Porque realmente a questão de reclamar, ela nos traz uma tendência a nos tornarmos muito exigentes e aí com isso se tornar uma pessoa chata, cansativa, né? Não é que a gente não possa melhorar, tudo pode estar em constante mudança, alterando e melhorando. Mas se tornar um hábito de uma pessoa reclamona, o outro começa até a fechar os ouvidos e já nem escuta mais. Então tu passa a não existir. E aí é onde vem muitas vezes as doenças, porque daí a gente acha que não está sendo ouvido, e não é que não está sendo ouvido, é que tu não está sabendo se posicionar. Agora, aproveitando o gancho também, Liliane, vamos citar aqui exemplos de casais, né? Cada um vem com uma formação, com uma criação, e aí um está acostumado a lavar louça, o outro não, e aí surge também aquela cobrança, aquela reclamação em excesso. Nunca tá bom também, né? Isso acontece muito também com os casais, muito comum, muito comum. Eu sempre falo que nas casas, né, nos lares, é bom ter um combinado. As tarefas, já foi uma matéria que a gente falou aqui, e super funciona. Né? E veja bem, se eu começo a ser a pessoa reclamona, eu vou querer educar o outro, ensinar o outro, então aquilo passa a ser um peso só meu. E eu não quero isso para mim. Então eu começo a ocupar um lugar, muitas vezes, de outra pessoa, ao invés de ocupar só o meu. As sugestões que eu dou, uma dessa, né, de casais e filhos também, né, mas os casais se combinarem para cada um fazer alguma coisa e ter as suas funções bem definidas. E se isso não está funcionando, vai ressignificando, vai refazendo a meta ali. E também a gente funciona muito com a questão da recompensa. Sim. Então, você também se recompensar e também recompensar o outro, não só ficar na reclamação, porque às vezes a pessoa não faz 10 vezes, mas se ela fizer uma e você valorizar essa uma que ela fez, a probabilidade de ela começar a fazer mais é muito maior do que ela continuar repetindo o erro ali, né? A chatice ali, a reclamação e também o não fazer, porque meio que às vezes a gente é como uma criança, né? A pessoa fica falando aquilo ali, reforça. E se eu estou querendo atenção, eu estou ganhando. Ainda que seja por um caminho não ruim, né? Errado. Mas, opa, está funcionando, então eu vou repetir. E aí eu começo a ser a chata da história, a pessoa chata da história. Por isso que muitas vezes as pessoas vão, eu chamo de desmancha bolinho, né? Chegou o chato, todo mundo dá um jeitinho de se espalhar. É a pessoa que acaba reclamando. Né? Porque daí vai vir o reclamão. E ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas tem solução. Você trouxe um exercício para a gente, Liliane? Olha, tem vários exercícios. Alguns eu até coloquei, né, para vocês treinarem mesmo. A cada reclamação, então aí, ó, comece a criar o hábito de anotar. Eu reclamo por quê? Porque uma das questões da reclamação, quando você se conscientiza que isso é uma reclamação, entra por um outro canal. Tudo é químico, não é solto, né?
Então, entra por um outro canal do cérebro e vai se instalar em algum lugar significativo. É muito maior a probabilidade de eu não voltar a reclamar daquilo que eu já fiz um caminho que foi significativo. Então, aí, o que eu falo, né? Anota essa reclamação e tenta observar o porquê daquilo ali, em que momento, se fez sentido, porque naquele momento foi tão satisfatório tu reclamar. Então, tudo isso são formas que a gente tem de estar se observando, se diagnosticando mesmo como uma pessoa mais ou menos, né, de reclamar. A outra questão é, cada vez que tu reclamar e que tu observar, faz um risquinho, um xizinho, às vezes até eu falo, faz na mão, que é para tu ficar ali, ó, né, olhando, né, porque tu materializa aquilo ali, é mais fácil. Tá no escritório, tá trabalhando e tá ali, faz, quando tu vê no final do dia, tu vai vendo simbolicamente, primeiro a mão cheia de risquinho, depois parece que diminuiu, até que vai chegar uma hora que vai ter bem menos ali. Né? Então, no começo, depois tu não vai mais precisar fazer aquilo ali. O cérebro, ele captou um outro caminho. Então, ele vai aceitar que ele acende antes mesmo de tu levar a mensagem de reclamar, ele já vira e já traz uma solução. Eu vou começar a observar, vai ter muita gente com a mão riscada, viu? Muita gente. Ô, Liliane, e a partir do momento que você automaticamente... E tem mais aqui também, né? Isso, a questão de praticar a gratidão. Então, é nesse assunto que eu vou entrar, que a vibração muda, né, Liliane? Muda. É químico. Quem tiver, use os seus métodos, crie os seus métodos. Não existe uma coisa errada, existe algo que funciona e que não funciona. Cria seu método. Se você tem um método de fé, de oração, faça isso, né? Ativa o cérebro para as coisas boas. A cada reclamação, algo para agradecer ou alguma palavra boa para colocar no lugar daquela. Também funciona. São hábitos que a gente vai trazendo para o dia a dia e que depois não é que a gente não vá perceber. A gente não vai enfatizar a reclamação. A gente até dá, porque é natural, é uma defesa também do ser humano, né? Sim, mas a gente já vai falar, pensar, não verbaliza e já ressignifica. Então, quimicamente, o nosso cérebro, ele vai fazer uma conexão muito maior com a questão da gratidão, que aí sim tem a ver com a eliminação de doenças mentais, né? Com certeza. E a nossa dica sabe a palavrinha reclamar? Risca o re e só clame por coisas boas, por bons pensamentos, né? Exato. Vamos limpar um pouco a nossa mente, cuide com o que você fala, né? Sim. Então, vamos ter muito cuidado, né, Liliane? Sim, muito cuidado com as palavras, que elas têm poder, né? E muito. Querida, quero te agradecer. Obrigada, né? Vou ficar de olho agora nas mãos aqui, principalmente na nossa galera aqui, hein? Obrigada, tá, querida? Obrigada, foi um prazer estar com Prazer foi vocês. todo nosso.